Olá, bem-vindos de volta ao canal Bíblia com Francisca, neste dia tão especial de Pentecostes. Sim, hoje é 8 de junho de 2025. Pentecostes é comemorado, ocorre no 49º dia depois da Páscoa. E aí tem mais um dia, né? Quando é contado, inclusive essa data, torna-se 50 semanas, né? Pentecostes significa isso, 50 semanas, né? 50 semanas após a Páscoa, ou seja, Pentecostes, né? Uma palavra grega para semanas, tanto que no judaísmo chama-se Shavuot. Shavuot é semana, é a festa também da colheita, né? Mas para nós cristãos é a descida, é a infusão do Espírito Santo sobre os discípulos, né? Então, após da Páscoa, é comemorado a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus, como nós vimos lá em Atos 2, capítulo 2, versículo 1 a 31. Lembram que nós estamos lendo o livro de Atos, mas eu fiz essa paradinha aqui só especialmente para vocês compreenderem um pouco a respeito do Espírito Santo, né? A descida dele sobre os apóstolos, que ocorre lá em Atos, capítulo 2, versículo 1 a 31. Se você não viu esse vídeo, volta lá na playlist e assista e ouça o vídeo sobre Atos 2, versículo 1 a 31, né? A Igreja Católica, ela acredita que o Espírito Santo desceu sobre Maria, a mãe de Jesus, ao mesmo tempo conforme registrado em Atos capítulo 1, versículo 14. Como estamos lendo Atos, então nada mais maravilhoso do que estudarmos um pouquinho, sabermos um pouquinho sobre o Espírito Santo, né? Que é comemorado aos 49 dias depois da Páscoa, tá bom? Depois da Páscoa. Então, olha só, celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e outros seguidores de Jesus no nascimento da igreja, tá bom? Então, olha só, porém, tem uma outra questão aqui que eu quero mostrar para vocês, que o Espírito Santo, esse Espírito Santo, ele já está entre nós desde o começo da criação. Vocês sabem que eu tenho um estudo sobre 7 dias, né? Meditando Gênesis. E aonde que está sobre o Espírito Santo em Gênesis? Olha só, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, fala assim. Olha só. O Senhor, Deus, plasmou o ser humano do pó do solo e soprou em suas narinas um fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivo. O Senhor, aí, olha só, essa é a parte, né? Que o Senhor, da onde vem esse sopro? O que significa sopro quando a Bíblia fala em sopro? Significa em hebraico ruar. Ruar é o sopro divino, tá? É o sopro de vida, esse fôlego de vida. E o Espírito Santo em hebraico significa Ruach HaKodesh. E vocês sabem que eu sempre falo sobre essa palavra aqui, sempre falo sobre o Espírito Santo aqui no canal, né? Quando eu falo Ruach HaKodesh, a Ruach HaKodesh é sempre o Espírito Santo. E quem é esse Espírito Santo? É o próprio Senhor Deus, que fez os céus e a terra, fez o ser humano, né? Ele plasmou o ser humano do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, o Espírito Santo também significa o sopro de vida, que é de Deus, esse Deus que soprou nas nossas narinas o seu fôlego, o seu sopro de vida, a sua Ruach HaKodesh, seu Espírito Santo, porque Deus é santo.
E nós carregamos nesse corpo, esse corpo animado que nós temos, ele carrega o Espírito Santo de Deus, né? Então, em nosso corpo habita o Espírito Santo de Deus. O nosso corpo é templo que habita o Espírito Santo, tá bom? Não é legal isso? Vocês já sabiam disso? Que em Gênesis, Deus plasma o ser humano do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego de vida, e que esse sopro significa rua, né? O vento nas narinas, esse respiro, esse fôlego de vida. Pois é, então, daí vem Ruach HaKodesh, Espírito Santo de Deus. Esse mesmo Espírito que Deus sopra no ser humano também está com Jesus. E por meio de Jesus também é renovado esse Espírito de Deus nos apóstolos, em Maria, lá, conforme eu falei, em Pentecostes, em Atos 2. Tá bom? Que bonito isso, né, gente? É bonito saber as coisas de Deus. Para que a nossa fé, a nossa esperança esteja sempre renovada. Olha só, agora eu vou ler para vocês, eu vou recitar para vocês a oração do Espírito Santo, que fala assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os nossos corações e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que lindo, né? Quer ouvir de novo? Então vamos lá. Não tem problema, eu repito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do nosso amor, do vosso amor. E enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos, eu espero que vocês gostem dessa oração do Espírito Santo e que vocês tenham um abençoado dia de Pentecostes. Tchau, tchau!